O Ministério Público está denunciando superlotação nos presídios aqui em Goiás. Nós vamos saber qual é essa denúncia e o que pode ser feito diante dessa situação. O pedido de soltura de 1.513 presos que esperam por julgamento na casa de prisão provisória já foi encaminhado ao Poder Judiciário. O habeas corpus coletivo foi impetrado por este promotor de justiça. Segundo ele, os detentos precisam ser colocados em liberdade e monitorados por tornozeleira eletrônica, porque estão entre 1 e 3 anos à espera de julgamento cumprindo prisão preventiva. A CPP abriga hoje 3.100 presos, mais que o dobro do permitido, que seriam no máximo 1.460 detentos. No pedido, o promotor culpa o Estado e o Judiciário pela situação que transformou o presídio num barril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. Algo parecido com o que aconteceu no dia 1º de janeiro deste ano, no semiaberto, quando 9 presos foram mortos, 14 ficaram feridos e 106 fugiram. O promotor entende que a possível soltura dos mais de 1.500 presos é uma medida extrema, mas, segundo ele, necessária. O problema da superlotação, não apenas na CPP, é por falta de vagas nos presídios. Em Goiás existe um déficit de 9.000 vagas, situação que não vai ser resolvida num curto espaço de tempo. Apesar da gravidade da medida, o promotor disse que prefere enfrentar o desgaste de ter pedido para soltar tantos presos que cometeram crimes graves como homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. E Marcelo Celestino espera que a Justiça conceda o habeas corpus coletivo. É uma situação preocupante, por isso mesmo nós continuamos no assunto. Almir Costa está no Fórum Criminal. Olá, pois é, a gente continua falando desse assunto porque ele é muito grave, afinal de contas, diz respeito à segurança de toda a sociedade goiana. Nós vamos colocar mais de 1.500 presos que cometeram crimes graves na rua, mesmo que sejam monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Nós vamos conversar mais sobre este assunto com o promotor Marcelo Celestino, que é da Promotoria Criminal do Ministério Público. Promotor, primeira coisa, de quem é a culpa, por que nós chegamos nessa situação? A culpa não podemos atribuir a uma única pessoa, a um único órgão, né? O Estado que deixou sucatear o sistema prisional, não teve a melhoria e a construção de presídios. Há um excesso de presos provisórios que poderiam responder o processo em liberdade, ou seja, inclusive por crimes de menor gravidade. Há presos que estão aguardando muito tempo para serem julgados, desobedecendo a Constituição, desobedecendo decisões do Supremo Tribunal Federal. O que nós queremos é que esses presos que estão além do período que deveriam esperar para julgamento, que sejam monitorados, e com isso aí nós evitaríamos que um possível rebelião na casa de prisão provisória, porque hoje está insuportável um presídio que para 1.460 com 3.100, com o crescimento de 100 presos por mês, que podendo chegar aí no final do ano com 3.400 presos. Agora, promotor, esse seu pedido não é grave demais, não? A população está querendo é que bandido vá para a cadeia. O senhor está querendo soltar? Como assim? Não é questão de ser grave, é questão de cumprir a legislação. Nós temos que cumprir a legislação. Não é pelo fato de que estão presos que eles não são titulares de direitos, eles têm direitos também. E outra coisa, a grande maioria daqueles presos do pedido ali, se eles fossem julgados hoje, eles seriam colocados em liberdade porque iriam pegar a pena de um regime semiaberto. Mas não existe uma outra solução, promotor? Soltar presos não é um contrassenso? Não, o contrassenso seria deixar de cumprir a legislação, seria continuar nas ilegalidades. Esse é que é o contrassenso. Nós temos que julgar rápidos, condenar, cumpra a pena, mas tem que ter esse compromisso de ter um julgamento rápido. Num dos seus argumentos, o senhor alega que está tomando essa decisão, está pedindo para a Justiça tomar essa decisão por conta da morosidade no julgamento dos processos. De quem é a culpa, então, por essa morosidade? Por que esses processos não estão sendo julgados? Eu creio que é falta de estrutura do Poder Judiciário. Eu creio que é falta de estrutura porque são muitos processos, poucos juízes, poucos escreventes, mas nós temos que ter uma providência. Se cada juiz tivesse a consciência de manter preso somente aquele que precisa realmente ser preso, nós não teríamos essa situação hoje.
O senhor acredita que o judiciário, que o senhor alega que é um dos responsáveis por essa situação, vai conceder uma decisão mandando soltar esses presos? Vai assumir a omissão dele? E será que não vai assumir a omissão e de não aceitar que são ilegais? E vai assumir a responsabilidade de um possível rebelião, de um possível desastre dentro da casa de prisão provisória? Então é questão de assumir. Tem que saber o lado que vai ser, se é o lado da legalidade ou da ilegalidade. Não existe um outro caminho, então? Não, por enquanto não existe. Nós estamos trabalhando para a construção de novos presídios, mas enquanto isso não é feito, nós temos que zelar pela legalidade e zelar pelo cumprimento dos requisitos da prisão cautelar. A prisão cautelar é excepcional, ela não é regra. A regra é a prisão após a condenação. Ou seja, nós estamos mantendo presos pessoas que provisoriamente, depois de condenados, vão ser colocadas em liberdade. Ok, promotor, muito obrigado pela participação do senhor no Jornal do Meio-Dia. Só para se ter uma ideia, o déficit de vagas de presos aqui em Goiás é de 9 mil. Ou seja, temos 17 mil presos e precisaríamos de mais 9 mil vagas para poder atender a toda a população carcerária. Isso não se resolve de uma hora para outra. Claro, precisa construir mais presídios, a população carcerária aumenta a cada dia, mas não é uma solução que vem por agora. E muito provavelmente, se o judiciário assim entender, mais de 1.500 presos vão para as ruas, mesmo que monitorados por tornozeleiras eletrônicas.